Galera, estamos ensaiando aqui para esse momento, né? Até agora a gente viu o que é o Node, o que é o back-end, entendeu o que é HTTP, relembrou alguns conteúdos importantes, mexeu no Git, mas a gente está caminhando para a criação de back-end, a gente quer criar esse back-end. A gente já criou um sistema de arquivos, que beleza, deu para entender o Node, mas e o back-end, Thiago? Bom, back-end e API, a primeira coisa, são duas coisas completamente diferentes. Elas são conectadas, mas são diferentes. A API é essa interface, é o que eu vou mostrar para o meu usuário. Eu vou falar assim, cara, para você acessar meu site, acessa aí www.tcode.com.br/links. Vocês vão acessar meu site. Beleza, tá aí, essa é a interface, o usuário vai acessar isso. Na hora que ele entrar lá, se ele clicar em algum botão, ele vai acessar uma rota, que a gente chama de rota no nosso back-end, que vai executar alguma coisa. Mas para o usuário, o que ele vê é apenas essas rotas, apenas esses caminhos, /links. Então, se você entrar no Google, eu coloquei aqui HTTP, você vai ver google.com/search, aí começa uma loucura. O que é isso? É a rota que você está. Olha o que acontece se eu mudo, por exemplo, para a imagem. Ele muda aqui, ó, depois do search, o que tinha. Por quê? Porque agora eu estou em outra rota dentro do site. Estou em outro lugar dentro do site. Então isso aqui é a API. São as rotas que eu dou para o meu cliente para ele acessar o meu código do back-end. Por isso que são coisas diferentes, mas que se conectam. E aí, fica a dúvida para vocês aí, o que é a API REST, tá? Então ali a API é o conjunto de definições de protocolos para a comunicação entre sistemas de software, e REST é o Representational State Transfer. Então é uma transferência de representação de estado. O que é isso, né? É apenas um estilo de arquitetura para projetar a API. É apenas conceito. É apenas a forma que traz simplicidade e eficiência e utiliza o protocolo HTTP como comunicação. Existem outros tipos de API, a gente vai falar no finalzinho, mas a principal é o REST. Inclusive, estava vendo uma palestra esses dias que eu acho que é importante vocês entenderem, sobre uma empresa X que compartilhava APIs para clientes externos. Então eles criavam, né, os back-ends, sei lá, para fazer alguma funcionalidade, tipo uma biblioteca do NPM que a gente criou, e disponibilizava para outras empresas. Só que essa empresa falou assim, pô, qual que tipo de API a gente vai criar? Existe API REST, API GraphQL, existem vários tipos de API. Ah, o nosso time gosta de GraphQL, mas qual que é mais utilizado pelo mercado? Qual é mais fácil das pessoas acessarem e entenderem como funciona? É o REST. Então vamos fazer o REST. E de novo eu estou trazendo para vocês aqui um pouquinho de tomada de decisão no ambiente de desenvolvimento de software. Nem sempre é porque a tecnologia do momento ou é a mais top, porque não existe bala de prata. A conveniência também é um fator importante na hora da escolha da tecnologia. O que vocês mais vão ver no mercado é REST, então é muito importante que vocês entendam REST, tá bom? Mas, Tiagão, eu tenho princípios do REST e estruturas de uma API RESTful. O que é REST e o que é RESTful? Vamos para o princípio. Então é cliente e servidor. Como assim cliente e servidor? Eu tenho um front-end, eu tenho um cliente e tenho um servidor que serve as informações para ele. Esse servidor tem acesso ao banco de dados. O desenho que a gente já fez. Então é cliente, servidor, é o princípio do REST sempre. Segundo, stateless, tá bom? Muitas coisas eu vou falar para você aqui hoje e talvez você não lembre, porque é muita coisa, né? É normal. E aí você pode reassistir as aulas, enfim, você pode fazer o que você quiser, anotar. Eventualmente, mais para frente na sua vida, você vai estar lá no mercado de trabalho. Eu vou falar assim, faz uma parada stateless aí pra gente. Você não vai lembrar o que é. Pesquisa no Google. Não tem problema nenhum você pesquisar, tá bom? Então, em computação, um protocolo sem estado é um protocolo de comunicação que considera cada requisição como uma transação independente. Só isso. Ele não tem um estado fixo. Toda requisição que é feita para uma API REST é independente de qualquer outra. Se falando de Node, pode vir requisição a milhão que ele vai, com o Event Loop, saber lidar com elas, tá bom? Então é stateless. É cacheada, né? Você pode criar cache com o REST. Né? O que é o cache? Pô, acessei uma vez, se eu acessar de novo, eu acesso de uma forma mais rápida. Assuntos mais para frente. Interface uniforme, sistema em camadas, código sob demanda e por aí vai, tá? Pô, Tiagão, e o full? O que é esse full de REST, tá? É eu utilizar os conceitos de REST por completo? Sim. Basicamente, uma API REST e uma API RESTful são a mesma coisa.
A diferença é, quando você está falando de API RESTful, você usa os métodos HTTP corretos, os status code de resposta corretos, a estrutura da requisição correta, a estrutura de resposta correta. Basicamente é isso. Para você falar que é como se fosse uma assinatura Great Work to Place, né? Great Place to Work, que é ali uma medalhinha falando assim, ó, você está usando tudo que é de bom e tudo que é mais performático dentro de RESTful, dentro de REST. Basicamente é isso, tá bom? E aí, segurança, a gente pode trabalhar com autenticação, o que não vai ser o foco, né, desse módulo. A gente não vai trabalhar com autenticação, mas é importante que você saiba, né? A gente pode trabalhar com token, OAuth, aquele login pelo Google, pelo Facebook. E boas práticas, né, de segurança, uso de HTTPS, validação de entrada, alimentação de taxa, CORS, cabeçalho. Tudo isso é um avançado de Node, um avançado de back-end. Então, vamos se manter na criação da nossa API. E eu espero que você tenha entendido o que é uma API REST e RESTful, que agora a gente vai colocar em prática o que é realmente com o Node.js. Como eu já disse para vocês, o Node.js é uma biblioteca, é uma ferramenta, uma tecnologia que usa o JavaScript do lado do servidor para criar back-end especificamente, mas não somente. Para a criação de uma API REST com Node, a gente pode utilizar diversos frameworks, como Express, FastAPI, Nest.js, entre outras, tá? Dino, enfim, vários outros frameworks. Porém, contudo, entretanto, o Node.js tem de forma nativa o HTTP. E a gente consegue criar APIs com HTTP puro do Node, sem nenhum framework por cima. E por que isso é importante? Isso é mais importante do que o usual. Como assim, Thiago? No dia a dia de trabalho, você nunca vai ver uma API com Node puro. Ah, então eu nem vou aprender. Calma. Para você entender o que os frameworks estão fazendo, você precisa entender o que tem por trás dos panos. A facilidade existe por algum motivo. Vocês vão ver que não é tão fácil assim, tão trivial criar uma API REST com HTTP puro. Mas vamos configurar nosso servidor, vamos com calma. Como a gente configura? Vamos criar a pasta do projeto. Então a gente já vai aqui para o nosso terminal bem bonitão, mkdir, padrão. Não fujam do terminal, gente. Você que quer ser desenvolvedor, desenvolvedora, não fuja do terminal. Tenta utilizar o máximo possível. Eu mesclo bastante, uso o terminal, uso a interface gráfica, mas não fuja, você não vai se arrepender no futuro. Então, ó, vai ser o Student Grade Manager, vai ser um gerenciador de notas de aluno, tá bom? Eu vou criar agora um arquivo, que vai ser o meu index.js, mas antes eu vou dar um npm init-y, né? Porque é um projeto Node, então eu preciso iniciar meu projeto Node. E aí vamos fazer um touch aqui, ó, para a gente criar o index.js, beleza? E agora se eu der um ls aqui na minha, deu um ld, nada a ver, mas ok. Se eu der um ls aqui na minha pasta, eu vou ter o index.js, que é o arquivo que eu acabei de criar, e o package.json, que é o arquivo que eu criei com npm init. Agora eu estou habilitado, estou pronto para abrir o meu projeto no VS Code. Então abre o seu VS Code aí, faz esse processo dessa forma que vai ser massa. No VS Code, que eu vou dar aquele zoom legal, você vai abrir o seu arquivo, então aqui DNC Student Grade Manager, já vamos ter o package.json e o index, e a gente vai iniciar o repositório Git. Essa é a melhor forma de você iniciar um repositório Git, tá? Então vem aqui, ó, Source Control, ou você pode dar o Git init, mas vamos de Source Control, inicializa o repositório, já vamos dar o Initial Commit. Não sei porque eu botei dois N's aqui, Initial Commit, tá? Primeiro commit e vou publicar já minha branch. Eu posso publicar como privado ou público, se você estiver logado com o GitHub no seu VS Code, é só vir aqui embaixo, ó, no canto inferior esquerdo, tá pequenininho, mas eu vou falar, tá, aqui vai estar GitHub, você vai lá e loga, faz o sign in. Aí ele vai abrir o browser, pedir senha, autenticação e por aí vai. Eu vou subir como um repositório público do GitHub, tá? Subir, e ele já vai mostrar aqui, ó, Open on GitHub. Se a gente abrir, vai estar aqui o nosso projeto. Vai estar aqui bonitão. Fechou? Então você pode ou criar lá no GitHub, ou criar dessa forma, fica mais fácil e dá menos conflito, porque você iniciou seu repositório primeiro localmente e depois
subiu para o GitHub. Fechou? Então vamos iniciar nosso servidor. Agora que a gente já está com o Git aí, a gente vai dando uns commits legais aí para ficar maneiro. Nosso servidor eu já vou criar no modo de S, né? Então vamos, acabou de mostrar o S modo, vamos criar. Então type como modo, meu filho. Beleza? Type como modo. E aí eu vou fazer o meu import do quê? Do HTTP. From HTTP. Não precisa instalar nada, isso é nativo do próprio Node.js. Fechou? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável chamada porta, que vai ser a porta que eu vou disponibilizar o meu servidor. Eu já vou explicar isso. E vou criar aqui o meu server. Esse é o meu servidorzinho. Lá do HTTP, da biblioteca que eu acabei de pegar aqui, pronto, HTTP, eu vou ter vários métodos que eu posso utilizar. Vários não, né? Alguns. Mas eu tenho alguns métodos que eu posso utilizar. O que eu vou utilizar agora é o create server, que eu vou criar um servidor, né? O que ele tem aqui? Uma função de callback, que a gente relembrou e a gente falou mais cedo aí nas últimas aulas. Então, tem uma função de callback e ela recebe dois parâmetros e tem que ser nessa ordem: request e response. O nome tanto faz, tá, da propriedade, mas é importante você colocar request response ou rec e res. Também funciona. Eu vou escrever request response para ser mais semântico para você. Para você lembrar do meu desenho, do T-Code desenhista. Você vai lembrar disso aqui, ó. Requisição e resposta, tá? Falei da entonação do professor Tibúrcio. Só quem assistiu aí TV Cultura nos anos 90. Mas, ó, server, HTTP, create server, request e response. É isso que ele recebe. Aqui eu vou ter funções ou códigos para criação da minha API, disponibilização da minha API. Mas antes disso, de criar isso, eu estou configurando meu servidor. Eu preciso ligar o servidor. Eu falei que eu ia falar da porta, né? Conceitos de engenharia de computação. Toda aplicação, todo sistema, jogo, PowerPoint, todo sistema que você instala no seu computador tem uma porta. Todo site tem uma porta. Por quê? Porque, beleza, eu falei para vocês do IP, né? Ah, a gente vai acessar o IP da máquina do Google lá no servidor do Google. Tá, mas lá dentro não tem só o site Google, né? O Google tem o YouTube, o Google tem várias ferramentas. Como você sabe qual aplicação você vai acessar? Tiago, eu não sei, eu coloco lá www.google.br e acessei. Por trás dos panos tem o IP, que é a máquina, e tem a porta. A porta é o aplicativo específico. Por isso que a gente está configurando a porta 3000. Eu recomendo vocês colocarem a porta aqui no range de 3000 a 5000, que são portas que com certeza não vão existir nenhuma aplicação no seu computador que possuem ela, tá bom? Então, isso é um padrão. Se você tiver alguma porta aí que você colocou uma porta que está sendo utilizada, você vai receber uma mensagem de erro, mas colocando de 3000 a 5000 vai dar bom, tá bom? Então vamos lá, agora eu preciso ligar meu servidor. Criei ali, aqui é a lógica. Quando eu faço funções, eu vou escrever até isso aqui que vai facilitar a sua vida. Funções do back-end. O back-end é tudo que eu vou colocar aqui dentro. Lógica. E a gente chama back-end de geral, mas na verdade o que a gente está configurando aqui é o servidor, não é o back-end. Dentro do back-end a gente vai configurar a API, não o back-end. Eu vou colocando em partes para vocês, vocês vão entender. Então server listen, liga aí, fica ouvindo o meu servidor na porta, port, e aqui uma mensagenzinha de callback, certo? Uma função de callback, uma mensagenzinha de amor e carinho para todos os meus ouvintes da rádio DNC. Eu não vou deixar o pessoal sem resposta, né? Então eu vou colocar um console log, server running on port e a minha porta. Beleza? Vamos rodar isso aqui. Então node index.js, server running on port 3000. Percebe que o meu servidor aqui, o meu terminal ficou travado aqui, certo? Por que ele ficou travado? Porque meu servidor está ligado. E agora eu posso fazer requisições a esse servidor? Não, porque você só configurou o servidor. Agora a gente precisa criar a API. Com a API, a gente consegue fazer requisições. Mas isso, obviamente, a gente vai ver na próxima aula, porque agora já tá legal, já tá maneiro para vocês entenderem aí essa configuração. A gente falou de HTTP e eu falei um pouco de método, né? Então vamos dar uma olhadinha num desenho que eu já fiz há um tempo, eu quero mostrar para vocês. Olha que coisa mais fofinha isso aqui, gente. Vou até dar um zoom, ó. Então, isso aqui é maravilhoso, ó. Fiz até com um cliente, mas assim, vou jogar aqui, ó, front-end, para ficar fácil. Vou colocar aqui, ó, back-end, e vou colocar aqui BD, tá? BD porque banco de dados é muito longo. Poderia só arrastar esse cara, mas assim, a vida é assim. Então, ó,
A gente já viu aqui é request e response, certo? Response. Deixa eu tirar esse cara daqui, deixa eu tirar esse cara daqui, deixa eu tirar esse cara daqui. Boa. Então a gente já viu esse desenho. O que são métodos HTTP? Existem 4 operações cruciais que a gente pode fazer dentro de um back-end, dentro de um banco de dados, não do back-end, de um banco de dados. A gente pode ler as informações dos dados, a gente pode pegar elas, a gente pode alterar e a gente pode apagar. Essas são as principais 4 operações que a gente pode fazer no banco de dados. Só que ninguém vai fazer o front-end acessar o banco e fazer essas operações. Então a gente faz elas através do back-end. O HTTP olhou e falou assim, né, a galera que criou o protocolo HTTP falou assim, cara, e se a gente pegar essas 4 operações e criar métodos específicos para que a transferência de dados seja mais coerente e seja padronizada? Pô, que ideia top. Parece até que eu dei essa ideia agora para você. Que ideia sensacional. Cara, vamos pegar as operações. Então, no front, você está fazendo um login, o que você quer fazer? Está fazendo um cadastro na sua empresa, aí, na sua rede social? O que você quer fazer? Você quer fazer uma inserção de dados no banco. Você quer fazer um post. Você quer postar alguma coisa. Pronto, método HTTP post. Que para o banco de dados, para o back-end, é o create. Pô, me dá o site aí. Vocês viram que a gente teve um get ali do site, né? É um get, pega. Quero alterar, put ou patch. Qual é a diferença? Se você quiser usar só REST, coloca put em tudo. Se quiser usar RESTful, que são todas as boas práticas, para alterar todo o seu documento, que é, sei lá, o usuário, você vai alterar tudo. Nome, idade, todos os dados do usuário, put. Você vai alterar, você vai permitir que altere só a idade, só o nome, que é o normal, patch. Aí você está usando RESTful. Vai funcionar com put tudo, vai funcionar com patch tudo. É só regrinha de boas práticas. E o delete, que aí o método é delete mesmo, e aqui a gente no banco de dados também tem delete. E essas 4 palavrinhas formam um acrônimo de palavras famoso, amado ou odiado, não sei, mas que tem dado dinheiro para muita empresa, que é o CRUD. CRUD é Create, Read, Update, Delete. E a gente converte isso para métodos HTTP como post, get, put, patch ou delete. Beleza? Então esses são os métodos, e nessa aula a gente vai fazer o nosso getzinho. Então vamos configurar esse get. Como a gente pode configurar? O get é o mais simples de configurar. Você vai falar, pô, Tiagão, a gente vai guardar aí as notas dos usuários, né, dos nossos alunos, e para isso eu vou criar uma variável de escopo global chamada grades, que vai ser um array. E dentro dele eu vou colocar os objetos aqui, os arrays de objetos, tá? Já vou iniciar com um objeto aqui, tá? Deixa eu só ajeitar, porque eu tenho um certo toque aqui para deixar bonitinho. Então, o que vai ter nesses grades de usuário? Deixa eu pegar aqui nos meus testes, eu já vou te mostrar isso aqui para vocês, mas só porque eu realmente não lembro, tá? Tá aqui, ó, é isso aqui. É assim que a gente vai criar um usuário. Então, deixa eu só tirar, eu peguei as chaves também, pronto, ficou bonitinho. Então é um objeto que tem student name, no meu caso Thiago, o subject, que ali é o assunto, né, a matéria, English, e o grade, que é 8. Então melhorando aí, um dia a gente chega no 10. Beleza. Então eu tenho já esse objeto, tá dentro do meu array de grades, e aqui eu quero pegar e mostrar e permitir que o meu usuário pegue e veja essas informações. Então eu vou fazer o seguinte, dentro aqui eu vou criar uma const e vou desestruturar um objeto, que é o objeto que vem da request. Lembra que no request vem várias coisas lá, a gente viu no nosso network lá no Node.js. E ele tem aqui um method, que vai ser muito importante para esse caso, e ele tem a URL, tá? Foi feito. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, se a URL for igual a grades/grades, ou seja, se o usuário acessar por grades e, não ou, tá? E o método for igual a get, o que eu vou fazer? Eu vou responder para ele aqui na minha response, eu vou responder com write read, então eu vou criar o head, vou criar o meu head aqui, ó, meu cabeçalho. Lembra que no REST a gente precisa colocar um cabeçalho coerente. E olha que legal que ele tem aqui, status code, é só você olhar aqui, ó, status code. Então, para um get, o status code padrão é o 200. Próximo passo, status message. Ou é opcional, ó, tudo que tem interrogação aqui é opcional, ou eu posso passar direto o headers. Eu vou passar direto o headers aqui, que aí eu vou falar que ele é um content type application JSON. Por quê? Por quê, Tiagão?
Porque eu tenho que falar para o HTTP que o conteúdo que eu estou mandando, o tipo de conteúdo, content type, é no formato JSON, que é o protocolo, é o arquivo que eu vou transferir, que é basicamente parecido com esse objeto de array aqui, tá? Então, tenho que falar para ele. Então, beleza, escrevi o meu cabeçalho, agora eu posso finalizar a minha resposta. Então, res.end. O que eu vou mandar na finalização? Eu não tenho que mandar um JSON? Tenho. Tiago, mas isso aqui é um JSON? Não, isso é um objeto JavaScript. Tem que transformar em JSON. Então a gente tem nativo do Node, JSON.stringify, e eu mando o meu grades. Então ele pega esse meu array e transforma em JSON para enviar. Por quê? Porque o protocolo que eu escolhi é JSON. Se eu tivesse escolhido XML, né, o protocolo não, o arquivo, né, o content type, se eu quisesse escrever XML, eu teria que converter para XML esse meu array de objetos. No caso, eu estou convertendo para JSON porque é o padrão e é o que vocês mais vão ver por aí. Tá bom? Se não, else, a gente vai retornar uma resposta de erro. E aí, de novo, a gente vai, e essa resposta de erro vai ser para todas as nossas rotas, tá? Então a gente vai escrever o nosso head 404, ou seja, é uma rota que eu não achei, porque ela não é grades e não é get, não achei essa rota. Vou montar um JSON para ele, então res.end, JSON stringify, uma mensagem de rota não achada. Tudo bem? Como a gente testa isso, Thiago? Por enquanto, pelo navegador. Mas eu preciso deixar o meu servidor ligado, né? Então vamos ligar o servidor. Deixa o servidor ligado, está rodando na porta 3000. Para eu acessar, como é um servidor local, é localhost. Eu posso inclusive digitar tudo, http localhost tem que colocar a porta nesse caso, porque eu não tenho a máscara do www. Não sei o que lá. Então tem que colocar a porta, que eu quero aplicativo 3000, /grades. Quando eu dou um enter, voilá, temos Thiago, English e 8, exatamente o array que a gente pegou. E apareceu bonitinho assim na tela aqui, porque eu tenho a extensão de JSON Viewer do meu Chrome. Então ele mostra o JSON de uma forma mais fofinha, até para colocar aqui, mudar o tema, ó, botar o tema mais escuro, enfim, o dark aqui, ó, pronto. O pessoal fica feliz. Se eu der F5 aqui, acho que vai agora. Não vai, legal. Aí ele travou, não quer mais funcionar, a gente fica feliz assim. Acho que é porque eu não salvei aqui o salvar. Ó. Salvo com sucesso. Volta lá, dá F5. Eu acho que meu servidor parou. Cadê meu servidor? Servidor parou. Res não foi definido. Exatamente, porque eu não é res, é response. Response. Pronto, galera. Coisa linda. Meu servidor crashou, hein? Cadê o try catch? Tá faltando. Mas bora. Deixa eu dar um F5. Agora sim, ó, ficou bonitinho. Mais escurinho aí pra vocês, pra quem gosta. Tá, então é isso. Eu consegui criar uma rota de GET com HTTP puro. Não coloquei nenhuma biblioteca e apresentei no browser. A API com HTTP ainda, a gente está na nossa API, só que agora a gente vai fazer o POST dentro dos nossos métodos HTTP. Esse é um dos mais importantes. Afinal de contas, o POST é responsável por criar os dados dentro da nossa aplicação. Então, vamos lá construir esse cara. Vou parar o meu servidor, porque toda vez que eu mudo o meu projeto, eu tenho que parar ele. Mas no futuro, vocês avançando mais com back-end, não nesse módulo, vocês vão aprender formas aí, frameworks, bibliotecas, que ajudam muito nesse desenvolvimento. Você pode perceber que eu estou tendo que escrever o head, tendo que escrever várias coisas, verificar a rota, verificar o método. Tudo isso é resolvido com frameworks, tá? Como eu disse, Express, FastAPI, Nest.js, tudo isso é resolvido, fica muito mais simples. Só que quando você pegar lá o framework, você vai olhar para trás e vai falar, cara, eu sei o que tem aí por trás, eu sei porque isso funciona. Então, fica comigo que vai ser muito maneiro. Bom, esse else aqui ele vai permanecer, porque para todas as rotas que eu não achar eu vou dar esse erro, tá? Mas eu vou colocar aqui um else if, e a gente vai ter um alinhamento de else if sim, tá? Ah, existe outra forma? Existe milhões de formas, mas agora a gente vai fazer desse jeito. Então a mesma coisa, eu vou identificar se a URL é grades, só que agora o método que eu quero ver é se é um post. E para um post, para RESTful, eu preciso de um body. Eu preciso de um corpo da requisição. O que é o corpo? É eu mandar, através do cliente, esse objeto. Eu preciso digitar isso. E aí você pode me perguntar, Tiagão, como a gente vai fazer isso no navegador? Calma. Vamos construir primeiro o nosso código. Vamos construir o raciocínio aqui do nosso post. Primeiro de tudo, cara, eu preciso de um body.
Então vamos criar uma variável aqui que vai conseguir pegar o body. Por que eu estou colocando com let? Pensa aí um pouquinho. Tudo que você já conhece de JavaScript. Respira um pouco. Lembrou a diferença de const e let? Const, o nome já diz, é uma constante, um valor que não muda. Let é um valor que eu quero alterar. Então esse body eu vou iniciar ele vazio, só que, olha que massa, eu vou criar na request, a gente também pode fazer várias coisas com a request. Por exemplo, on data. Que é isso, Thiago? Quando eu tiver dados na minha requisição, faça XYZ. O que eu vou fazer aqui é um chunk. Eu vou pegar esses dados e colocar dentro de alguma variável. Então, isso aqui é uma função, uma arrow function, né? Essa arrow function eu posso colocar aqui entre parênteses ou não. Como eu tenho apenas um parâmetro, eu posso deixar fora de parênteses na arrow function, tá? Então, eu vou colocar aqui o chunk. Meu body, olha o meu body aqui, ó, que eu criei lá fora. E criei lá fora para ele ser global, né? Global dentro do meu escopo de servidor. Vou dar um mais igual, porque aí eu agrego, vou pegar o valor de chunk que eu recebi, que são os dados, e vou transformar para string. Porque esses dados eles não vêm como string, tá? Então eu preciso fazer essa transformação, esse chunk. Isso é um chunk, tá? E aí, o que eu vou fazer? Beleza, quando tiver data, faz isso. Só que agora, esse meu if aqui não vai funcionar mais. Eu preciso esperar eu verificar se eu tenho dados, para depois eu acessar as rotas. Porque senão eu não consigo acessar o body aqui dentro. Ele vai passar direto. Assim que a await ainda não funciona aqui. O que a gente precisa é na nossa request ter o end. Ou seja, depois que você finalizou tudo, que é o on, eu posso ter vários ons. No caso, eu tenho um on que é verificação se tem dado na requisição. Eu realmente finalizo essa requisição. Então, na verdade, não é end aqui, tá? Aqui é on. E o end é aqui dentro. Então, quando finalizar tudo, mesma coisa. Só que aqui eu não vou receber parâmetros na minha arrow function. Mas eu tenho uma função de callback que vai fazer o quê? Vai fazer esses if else aqui bonitinho que a gente tá mexendo. Tá bom? Aqui eu coloquei um ponto, por isso que ele está chorando, é vírgula. Beleza? Então, verifica a primeira data. Depois que você verificou tudo, o data não, o data, né? Depois que você verificou tudo, aí sim você finaliza respondendo para o usuário. Thiago, cadê a API? A API é isso aqui, ó. /grades. E o método get. É isso que eu disponibilizo para o meu cliente. Ele só vai acessar isso, é isso que ele sabe. Localhost 2.3000 /grades. E num passe de mágica, ele acessou o meu back-end. Um passe de mágica, não. Eu falei para ele que ele vai receber um 200. O back-end falou para ele que ele vai receber JSON. O back-end criou esse array de grades, que a gente está simulando aqui um banco de dados. O back-end criou esse banco de dados e o back-end retornou esse banco de dados como JSON. Mas a API é só /grades. Então, beleza. Se ele acessar grades agora como post, eu preciso pegar esse body. Então, coloquei aqui como toString, mas eu preciso transferir ele de JSON, que ele deu uma string JSON, para um objeto em JavaScript, um array de JavaScript. Né, um objeto, enfim. Então, vou fazer um const aqui para desestruturar, porque eu tenho 3 campos, né? É o student name, o subject e o grade. Eu vou pegar esses 3 campos aqui desestruturando o objeto, vou receber JSON ponto, para transformar em JSON é stringify. De JSON para objeto, né, o contrário é o parse. O meu body. Beleza? Esse body ali que estava ali em cima. Então agora eu tenho student name, subject, grade, tudo bonitinho. E aí, gente, eu só preciso fazer a inserção no banco de dados. E aqui, normalmente, é um código assíncrono, porque eu vou lá no banco de dados, vou utilizar uma ferramenta, blá, blá, blá. JavaScript puro, o que a gente vai fazer? Grades.push. E vou inserir o objeto inteiro, né? Que é o new grade. Só que eu vou criar aqui, ó, const new grade. A gente tem um detalhe aqui, tá? Esse cara é um objeto onde eu vou inserir tudo que eu recebi do body, mas eu também vou inserir uma coisa a mais. Eu preciso depois saber quem é esse objeto. Então o ideal é eu ter um ID para esse objeto. E eu posso fazer um ID de várias formas. A melhor forma é utilizar a biblioteca UUID do Node.js. Não é do Node.js nativa, é externa, mas é uma biblioteca sensacional, tá? Então npm UUID. E ele gera hashes de ID que nunca se repetem, é muito massa.
Então instalei, vamos importar, né? Então vou importar, import, e é a V4, dou um apelido para ela de UUID from UUID, tá? Aqui ele está chorando porque isso aqui tem que estar dentro de um objeto, e aí aqui dentro eu consigo renomear. Tá? Eu dou um apelido para ele aqui dentro. Beleza, deixa eu ver se isso aqui tá certo. UID V4, show. Deixa só o V4 aqui, só para ele não chorar, porque com o import é diferente. Beleza. Então aqui eu vou falar o quê? V4, e ele vai gerar, só executar uma função, e ele vai gerar para a gente um ID novo. Daí eu vou fazer grades push, né, JavaScript puro, e vou inserir. Tiagão, pô, tá da hora demais isso, hein? Mas tá faltando uma coisa, né? Eu preciso primeiro finalizar esse cara, né? Então eu vou criar o meu head com response, que agora é 201. Então é um padrão que é created. Content type é o mesmo. E eu vou mandar como stringify esse new grade que eu criei. Esse é o post. Se a gente rodar, legal, vai funcionar, ó, node index, não temos nenhum problema, server rodando. Mas e como a gente testa isso aqui, gente? Porque o navegador não tem nenhum lugar para eu inserir dados, não tem um formulário aqui. Como a gente testa isso? A gente precisa de um front-end. Ou, para quem quer ser back-end, um cliente, um pseudo-cliente. Que existem 3 principais ferramentas: Postman, ThunderClient ou Insomnia, que a gente vai ver na próxima aula. A partir de agora, a gente só consegue testar a nossa aplicação através desses clientes fakes, podemos dizer assim, né? Que não é um front-end real, mas que ajuda muito a gente no dia a dia. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.